Olá, vamos discutir hoje mais uma pequena carta de Engels, na qual é possível compreender as ligações que tanto ele quanto Marx estabeleceram entre o terreno supraestrutural e o terreno econômico, que funda estas manifestações supraestruturais. Engels, em uma carta de 1800, datada de 14 de julho de 1893, e endereçada a Franz Mehring, faz as devidas observações de como tanto ele quanto Marx deveriam ter melhor estabelecido, acentuado ou desenvolvido a ligação que existe entre o econômico e as manifestações supraestruturais. Engels abre esta carta a Mehring com a seguinte afirmação: sobre o materialismo histórico, nem eu, nem Marx temos bastante acentuado em nossos escritos que as ideias políticas, jurídicas, etc., e os atos condicionados por elas derivam, em última instância, dos fatos econômicos básicos. Com isto, diz Engels, acabamos por proporcionar a nossos adversários políticos um bom pretexto de erros e tergiversações, dentre os quais aquele de reduzir a teoria materialista da história a uma determinada esfera econômica, onde o econômico, as relações de produção, explicariam tudo. É sempre bom lembrar que, quando Engels fala do materialismo histórico ou da concepção materialista da história, ele está se referindo ao fato de que, tanto para ele quanto para Marx, o que move a história é a produção e reprodução da vida cotidiana. Ou, como dizem na ideologia alemã, são homens reais vivendo em condições reais, produzindo e reproduzindo a sua existência em condições reais que fazem a história. Engels observa ainda que, ao não fazerem isto, ou seja, estabelecer a devida ligação com mais intensidade entre o campo econômico e o terreno supraestrutural, manteve-se a compreensão equivocada de que as ideologias que o pensador conscientemente elabora se movem por si mesmas, sem que percebam estes pensadores que as verdadeiras forças propulsoras que movem suas ideias são determinadas, em última instância, pelo desenvolvimento das forças econômicas. Estas forças econômicas permanecem ignoradas por aqueles que estão elaborando estas ideologias, desenvolvendo neles a crença de que as ideias nascem por si mesmas, ou, por outras palavras, de que as ideias não têm correlação necessária com o terreno econômico. Assim, ao elaborarem as suas ideias, se ancoram em forças propulsoras falsas ou aparentes, pois deduzem o conteúdo de suas ideias e forma do pensar puro, seja de seu próprio pensar puro, seja de seus predecessores, nos quais se apoiam para elaborar suas ideias. Bom, o que é este pensar puro? No interior da teoria marxiana e engelsiana, o pensar puro é aquele pensar que se produz descolado das condições concretas que lhe dão origem. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que houve na história uma tendência de se produzir uma autonomização do pensamento
em relação às condições materiais dentro das quais estes pensamentos eram produzidos. Daí que Engels e Marx, ou Marx e Engels, farão um intenso combate com aquilo que eles denominavam por idealismo ou por teoria idealista, pelo terreno idealista, aquele terreno que entendia que são as ideias que produzem o mundo e não as determinações concretas do mundo que se colocam como terreno para a elaboração das ideias e o desenvolvimento das ideias que os homens, em determinado momento histórico, produzem. Para Engels, o pensador ou o ideólogo trabalha exclusivamente com material discursivo, que ele, o ideólogo, aceita sem pensar, como sendo uma criação própria, sem buscar outra fonte mais distante e independente do próprio pensamento que incorpora ou produz. Por outras palavras, a evidência da realidade seria o próprio pensamento produzido por estas individualidades. Engels está acentuando aqui o caráter falso das ideias produzidas pelos ideólogos. Isto não quer dizer que ideologia seja necessariamente falsa consciência. O que Engels está procurando acentuar neste momento é que os pensadores da sua época, ao produzirem as suas ideias, acabaram produzindo uma falsa compreensão da realidade, uma falsa compreensão do mundo. Produzem ideias que não traduzem aquilo que o mundo é. É sempre importante observar que ideologia não é falsa consciência para Marx e para Engels. Sob determinadas circunstâncias, as ideologias se expressam como uma falsa consciência, ou seja, como uma compreensão equivocada da realidade. Muito embora estas ideias falsas brotem da própria estrutura adquirida pela realidade em determinado momento. Engels observará que a produção destas ideias falsas se estendeu a várias áreas de conhecimento. Chamará a esses promotores das ideias falsas de ideólogos históricos. E, no rol, na lista dos ideólogos históricos, ele coloca aqueles que elaboram o pensamento político, o pensamento jurídico, o pensamento filosófico, o pensamento teológico, entre outros. O ideólogo histórico, diz Engels, encontra em todos os campos científicos um material que se formou nas gerações anteriores e que permaneceu no cérebro das gerações sucessivas, sem a devida crítica, sem a devida análise. Daí as tendências a ver estas ideias como fruto da própria consciência e de fazer com que estas ideias sejam conduzidas ao plano do pensamento puro, adquirindo o seu fundo de verdade neste próprio pensamento puro, portanto, neste pensamento que está descolado das condições concretas ou da realidade concreta, da realidade realmente existente. Isto é possível de se verificar quando se observa, por exemplo, as constituições políticas, os sistemas jurídicos, os conceitos ideológicos que são produzidos e que são, ao mesmo tempo, encarados como não dependendo de nenhuma maneira ou não estando ligados de maneira nenhuma à base econômica. Geralmente se entende um texto constitucional como sendo apenas produto das ideias dos homens envolvidos na elaboração daquele texto, sem darmos ou sem colocarmos a devida atenção no fato de que
a Constituição, ela traduz, no fundo, lutas reais, lutas econômicas que se produzem na base da sociedade. É por esse caminho, diz Engels, que manifestações que, em última instância, são determinadas pelo econômico, acabam por ser reduzidas às suas expressões mais imediatas, às suas aparências, às suas dimensões fenomênicas. Ou seja, observemos, por exemplo, diz Engels, o combate de Lutero e Calvino, que são encaradas como luta, ou que são percebidas como lutas meramente religiosas. Ou então, as ideias de Hegel superando a Fichte e Kant, que são vistas apenas como ideias meramente filosóficas. E, por fim, a luta de Rousseau com seu contrato social republicano, superando ao constitucional Montesquieu, que é percebido apenas como um embate no campo da ciência política. Assim, neste sentido, estas lutas representariam apenas uma etapa na história dessas esferas do pensar e não transcenderiam para nada do campo do pensamento. Por outras palavras, há uma tendência de se ver estas lutas como sendo obras apenas do pensamento nas várias esferas da atividade humana, e não como resultantes, em última instância, de lutas, de transformações que se processam na base econômica da sociedade. Pode-se acrescentar a isto, diz Engels, a ilusão burguesa da perenidade e do caráter definitivo da produção capitalista, de tal modo que, até a superação dos mercantilistas pelos fisiocratas, se é tratada simplesmente como um triunfo exclusivo do pensamento. Ou seja, o que conduziu da leitura dos mercantilistas aos fisiocratas não foram transformações que estavam ocorrendo na base econômica, mas simplesmente indivíduos que, por obra pura do pensamento, começaram a elaborar novas ideias. No entanto, os reflexos ideológicos, diz Engels, não estão apenas ligados com as mudanças no terreno dos fatos econômicos. As esferas ideológicas possuem também um papel ativo, isto é, desempenham um papel na história, atuam na base econômica. Negar este fato, diz Engels, só conduz a uma reprodução vulgar, a uma representação vulgar e antidialética, ou à compreensão do real em termos de causa e efeito, ações e reações. As manifestações supraestruturais, continua Engels, atuam sobre o que é determinante em última instância, isto é, os fatos econômicos. Esta questão Engels desenvolve com maiores detalhes na carta que escreve a Conrad Smith em 27 de outubro de 1890. Na referida carta, Engels desenvolve com mais detalhes como, por exemplo, o mercado da Bolsa de Valores e o próprio direito civil, que são instâncias supraestruturais, têm um papel ativo e atuam sobre a base econômica da sociedade. Mas esta discussão fica para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado destas poucas observações na carta de Engels ao seu amigo Franz Mehring. Encaminhe suas sugestões positivas e negativas e continuemos aqui na nossa luta em defesa da sociologia. Até a próxima.